Bem, amigos, mais uma vez, aos irmãos, a paz do Senhor e a todos aqueles que querem aprender do Senhor Jesus, como é realmente a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um texto, um termo à destra. É o nome do nosso estudo de hoje que vamos aprender. Né? Eu quero abrir em Hebreus capítulo 8, o versículo 1 e 2, para começarmos o nosso estudo. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos aprender da palavra de Deus. E eu espero que isso vá de encontro a você que tem interesse por esse tipo, pela verdadeira palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado no céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Essa destra é que eu quero dizer para os irmãos. A palavra destra não significa lado, significa poder, significa autoridade, significa domínio. Destra, está na destra, está no poder, está no domínio. E nós vamos ver isso hoje com mais frequência. Em Salmo 139, versículo 9 e 10, vamos começar a descobrir o que significa a palavra destra, que os homens tanto falam que é assim ou que é dessa forma, mas na verdade a palavra de Deus é perfeita. Canso de dizer que a palavra de Deus no Salmo 12 e versículo 6 fala que ela é refinada 7 vezes em forno de barro. Salmo 139, versículo 9 e 10. Que diz assim: Amém. Salmo 139, versículo 9 e 10. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. A destra é o poder que sustenta o salmista Davi, lá no meio do mar. No Salmo 138, e versículo 7, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderá a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará, o teu poder me salvará. Vamos lendo Salmos para entender. Salmo 118, irmãos. No Salmo 118 também, versículo 5, versículo 15 e 16. Salmo 118, versículo 15 e 16. Na tenda do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza. Versículo 16. A destra do Senhor, se a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se exalta e a destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor exalta o homem, o poder de Deus exalta o homem e faz poder, faz autoridade no homem. É a destra do Senhor. Salmo 118. Salmo 108 e versículo 5 e 6. Salmo 108, versículos 5 e 6. Diz assim: Exalta-te, Senhor, sobre os céus, ó Deus, a tua glória, sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. A destra é para a salvação. É o poder de Deus que está salvando o homem. Salmo 98, e versículo 1.
98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilha. A sua destra e seu braço santo lhes alcançará vitória na guerra. O Senhor alcança vitória com a destra. A destra não é lado, irmão. É poder, é autoridade. Estou falando do Salmo 98, versículo 1. Salmo 78, versículo 52. Estou aqui, irmãos, aprendendo com você também. Salmo 78, versículos 52, 53 e 54. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelos desertos como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Aí o versículo 54 diz assim: e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Tomou a guerra. O monte é o poder de Deus, é destra, irmão. Isso é o Salmo 78. Salmo 44, nós vamos terminar a falar dos Salmos, né? Nós vamos mudar para outro. Salmo 44, 1, 2 e 3. Ó Deus, nos ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da angústia, da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos, e eles os alargastes. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço os salvou, mas a tua destra e os teus braços, a luz da tua face, porquanto te engrandeceste eles. A destra é o poder de Deus. E aí falamos muito em Salmos, né? Êxodo capítulo 15, 5 e 6. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículos 5 e 6. Os abismos cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, Senhor, tem despedaçado o inimigo. A destra do Senhor é o poder. Poder, meu irmão, não tem lado. Poder não fica de lado nenhum. Temos que entender isso. Deus é Espírito. O Espírito não tem lado. O Espírito fica dentro, irmãos. É no poder. Então, com o tema a destra, os povos ficam preocupados com isso aí. Em Marcos, capítulo 16 e versículo 19, começa a falar de Jesus Cristo na destra. Marcos 16, 19, fala de Jesus Cristo, que está na destra do Pai. Ora, Marcos 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, à destra de Deus.
Deus não tem lado, amigo. Deus é espírito. O espírito está dentro. Isso é dessa forma. Não adianta o homem querer ficar mudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem como inventar sobre ela. Ela é de uma forma antiga, mas porém ela se dá para todos os anos, ela é perfeita, ela não muda. O homem é que muda, mas a palavra de Deus não. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, irmão. Estou mostrando a Bíblia para vocês, irmão, para que vocês entendam de verdade a palavra de Deus e busquem conhecer do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, diz assim: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Os anjos o sujeitaram, as potências o sujeitaram. As autoridades estão sujeitas a Jesus. É o que está escrito aqui. Porém, o homem costuma inverter esse dito. Mas Deus é Jesus que está sentado na destra, no poder. Mateus 26, 64. O sumo sacerdote estava preocupado com Jesus. O sumo sacerdote faz uma pergunta para Jesus. Olha, Mateus 26, 63. O sumo sacerdote pergunta. Jesus guardava em silêncio, ele estava preso. Guardava em silêncio e o sumo sacerdote pergunta: ah, rapaz, eu conjuro-te pelo Deus vivo, pois que se tu és o Cristo, diga-nos, porque queremos saber disso. Jesus respondeu assim: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. À direita do poder. O poder fica de qual lado, irmãos? O poder fica dentro, irmão. No Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso. Jesus é aquele Todo-Poderoso que você não entendeu ainda, que Deus usa o homem e usou o homem Jesus. No final do vídeo você vai entender por que foi preciso de Deus encarnar. E assim se foi falado à destra, né? Em Hebreus 10, 12, Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Para sempre. Jesus é Deus eterno, todo-poderoso. Está assentado no poder, na destra. Amém? Vamos aí, irmão. Também em Hebreus 1:3, a Bíblia diz que... Vou ler melhor do que eu ficar falando. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus assentou-se no poder da majestade nas alturas. Isso é que eu quero passar para vocês, para que vocês não tenham dúvida. Jesus está sentado no trono de majestade. Jesus é o Deus encarnado e glorificado. Agora, irmãos, e é expressa a imagem da pessoa de Deus. Nós vamos ver Apocalipse, irmãos, capítulo 7 e versículo 17. Apocalipse é o livro de revelações, né? Apocalipse 7 e versículo 17 diz assim:
Porque o Cordeiro, Jesus, não é, irmão? Que está no meio do trono. O Cordeiro está no meio do trono, não está de lado nenhum. O homem diz aí que está do lado de lá ou do lado de cá. Não, ele está no meio do trono. E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus é Jesus. Deus está no poder. No capítulo 5, nós vamos ler. Então Jesus é o Cordeiro que está no meio do trono. No capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Vamos ler, irmãos. E vi na destra, no poder, do que estava sentado sobre o trono, o Espírito. Deus não se divide. O Espírito está em toda parte. Deus enche o céu e a terra. Não está limitado a esse lugar ou aquele lugar, não. Se você for debaixo da terra, qualquer lugar que você for, Deus está lá. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. E vi o anjo forte bradando, com grande voz: quem é digno de abrir os livros e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém havia. E eu chorava muito, João chorava muito. Aqui está a grande revelação. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seu selo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, do poder, do que estava sentado sobre o trono. E abriu o livro para você entender. 7 Espíritos de Deus, irmãos, são o poder que Deus tem infinito, irmão. É um poder que, em outro assunto, nós vamos falar dele também. Então, neste lugar, aí está Jesus como Todo-Poderoso, como Deus encarnado, assentado entre os anciões, no meio do trono. Não está de lado algum. Está no poder, na autoridade, no domínio. Ele domina sobre todas as coisas, irmão. Não adianta você pensar de outra forma. Deus é Jesus. Jesus é o único Deus. Em Judas, capítulo 4, em Judas, versículo 4, perdão, que Judas só tem um capítulo, está escrito assim: porque se introduziram alguns, que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, homens maus, que convertem, quer dizer, que transformam em confusão a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui está dizendo que Jesus é o único dominador, que domina sobre todas as coisas, irmão. E que não está de lado nenhum. Apocalipse 1:8, irmãos, diz o seguinte: Jesus falando aqui, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o que é o que era, é o que há de vir, é o Todo-Poderoso. Olha, amigo, não se engane. A palavra de Deus é muito perfeita e o homem fica procurando confusão para si próprio com a palavra de Deus.
Quero dizer para vocês, na queda de Babilônia, no capítulo 19, para nós terminarmos, irmão, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. E no capítulo 19, 15 e 16, para nós terminarmos. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara. Ele, irmãos, é um pronome pessoal. Com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da sua ira. Do Todo-Poderoso. Aí vem o versículo 16, irmãos, para confirmar quem ele é. E no vestido e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é Rei dos Reis, irmãos, e Senhor dos Senhores. Deus é Rei, irmãos, e Ele está vestido de majestade, está sentado na destra, na majestade, no poder. Espero que você completa, estudando a palavra de Deus, é a minha intenção, que você aprenda como a palavra de Deus é. E nós vamos, daqui mais uns dias, fazer mais alguns outros vídeos para esclarecer aquilo que você quiser. Se você tem dúvida, pode mandar nos comentários, pode escrever no canal, que eu não importo, acho bom. E vamos divulgar a palavra de Deus como ela é. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.